Sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Deixe Vivo Talks, conversas inspiradoras, onde nessa primeira temporada estamos falando sobre histórias de transplantes e é um oferecimento da Takeda. Eu sou a Giovana Fiore, sou transplantada renal, fundadora do Instituto Deixe Vivo, e aqui comigo temos dois convidados excelentes e que eu vou até pegar uma cola porque é um texto aqui que me prepararam. Vamos lá. Hoje vamos conhecer a história dela, que é formada na área de tecnologia, escritora, colaboradora de uma ONG, triatleta, inclusive a primeira triatleta transplantada de órgãos no Brasil e a primeira mulher transplantada renal no mundo a completar uma prova de distância Ironman 70.3. É assim que fala? Sim. Bom, tudo isso, né? Tudo isso por conta do Sim para doação de órgãos, né? Exatamente. Antes de você começar, Pi, vou apresentar o Dr. Leon também, que é médico nefrologista, com pós-graduação em nutrologia e também ajuda muito os pacientes, as pessoas no combate contra a obesidade, promovendo emagrecimento saudável e prevenindo e tratando diabetes. É isso? Isso mesmo. É isso e mais um pouco que a gente vai descobrir aqui nesse bate-papo de hoje. Pri, conta pra gente um pouco a sua história de você ser triatleta, da onde que veio essa paixão pelo esporte, se veio depois do transplante, se você já era uma pessoa ativa, conta pra gente. Olha, primeiro obrigada, né? Um prazer estar aqui com vocês. E assim, começou o prazer por fazer atividade física, por esporte, sempre existiu na minha vida. Eu sempre gostei, sempre fui muito ativa, só que limitada, né? A uma atividade física normal, né? De ir para uma academia, de fazer uma caminhada e coisas, nadar, mas coisas simples, normais de todo mundo. E eu descobri minha insuficiência renal, eu tinha mais ou menos uns 20 anos de idade. E quando eu descobri, eu estava, né, entrando na faculdade, começando a vida profissional, começando tudo, e aí eu descobri ocasionalmente, assim, de uma forma, pesquisando um problema de enxaqueca, eu cheguei numa doença renal, foi bem essa meio que a trajetória, né, e aí nessa questão de descobrir a doença renal, isso não me paralisou naquele momento, porque eu sabia que o futuro seria hemodiálise, transplante, era o que me esperava lá na frente, mas eu não sabia quanto tempo que aquilo ia custar para mim, né? A gente não sabe a progressão da doença, não sabia como que ela ia ser, se ia ser uma forma mais agressiva ou não. Então, eu continuei seguindo a minha vida normal. Eu trabalhei, eu formei, trabalhei, fazia minha atividade física como eu gostava de fazer. Eu sempre gostei muito de esporte, sempre estava envolvida ali, jogava tênis, jogava squash, me enfiava onde dava. Só que, por exemplo, eu me enfiava, mas eu não conseguia ir muito além, né? Eu ia jogar tênis, eu ia para campeonato, participar de campeonato. Eu saía na primeira rodada, porque eu não conseguia correr muito. Uhum. Mas eu ia, entendeu? E nessa época você não sabia o que estava acontecendo? Eu sabia que tinha doença renal, mas eu sabia que ela ia evoluir ali calmamente. Então, assim, eu tive anos em que ela ficou muito estável por um tempo, e tinha anos em que ela dava uma piorada, né? Então, assim, eu fui num gráfico meio que, sabe, oscilando bastante até chegar num ponto que já não conseguia mais muita coisa. E nesse período eu fui fazendo o que eu conseguia fazer, e trabalhei, viajei, tive uma vida completamente normal dentro do que eu conseguia. Até chegar ao ponto, eu sou de Minas, sou de BH, moro aqui em São Paulo há 10 anos, até o ponto que eu vim para São Paulo a trabalho. E eu falo que é meio que umas coisas assim que de destino mesmo, né? Eu vim para trabalho e o meu médico lá em BH, meu nefro lá em BH que me acompanhava, falou assim: olha, Priscila, quando chegar o momento, eu quero que você vá para São Paulo, porque o maior centro transplantador tá lá, eu quero que você se consulte com os médicos de lá, eu quero ter essa outra opinião sobre um transplante, fazer com você um transplante pré-emptivo. Né, um transplante onde você não precisa passar pela hemodiálise, onde faça o transplante antes, né, do processo da diálise. E meio que naquela conversa que eu tive com ele, naquele ano, a empresa que eu trabalhava mudou para São Paulo. E aí eu vim para São Paulo a trabalho. Então, assim, uma super coincidência da vida, coincidência. Né? Coisa de Deus, né? E aí eu vim para São Paulo e comecei o processo aqui de tratamento e aquelas outras coincidências, né, da vida, né? Desde que eu cheguei aqui em São Paulo, minha doença renal meio que
despencou, assim, minhas taxas, todos os meus índices caíram completamente. Eu comecei a piorar muito rapidamente, depois que eu estava aqui em São Paulo, porque eu estava muito estável por muitos anos. E aí até chegou o momento em que eu não conseguia fazer muita coisa mais, né? A gente já tinha feito os exames com meus irmãos de compatibilidade, já tinha visto que tinha compatibilidade com meus 2 irmãos e com a minha mãe, porque minha mãe, quando descobriu que meus irmãos iam fazer o exame de compatibilidade, ela falou que ela tinha que fazer porque ela que ia ser a doadora. Já que ela me deu vida uma vez, ela me dá a segunda vez. Mas ela veio e fez, e também dava para fazer o transplante com ela. E aí ficou os 3 ali, falaram, olha, os 3 são compatíveis, vamos fazer o transplante no momento certo. E o momento certo é meio que você que vai dizer, assim, é seu corpo que vai meio que sinalizar pra gente a hora que você... E às vezes não tem a ver com número. A creatinina tá em tanto. Tem a ver muito com qualidade de vida. Chegou um ponto em que eu já não tava conseguindo mais trabalhar, acordava muito cansada, aí eu parei de fazer atividade física. Então, muitas vezes eu chegava no consultório médico e a pergunta era, como você tá? Você tá trabalhando? Você tá fazendo atividade física? Aquelas perguntas assim. Parei de fazer atividade física. Opa, peraí. Tá trabalhando? Eu tô pedindo pra sair, eu não aguento mais. Eu acordo já muito cansada, eu fico muito cansada o dia todo. Chegava na academia, ia nadar, a piscina tinha 18 metros, eu fazia 18 metros e parava. Às vezes eu não queria ir, eu chegava a colocar o maiô e falava assim, não quero ir. Tô cansada demais hoje. Muita cãibra, e aí começaram aquelas coisas assim, e aí eu falei assim, aí falou, olha... eu acho que já tá o momento e não é porque, assim, olhando os seus números, você ainda vai mais um tempo. Mas pela qualidade de vida, eu acho que é o momento. E aí foi a hora que aí eu chamei meu irmão e falei, olha, vem aqui. Chegou a hora. Chegou a hora. E aí foi o momento do transplante. Que legal. Aí depois que nasceu a triatleta. Mas o esporte sempre teve presente sempre na sua vida, né? E eu acho que ele me ajudou muito. Tá. Eu acho que o esporte me ajudou muito. Eu ser uma pessoa ativa me ajudou muito, sabe? Me ajudou no processo de cirurgia, me ajudou no processo de recuperação. O corpo que eu construí durante esses anos, sabe? De controle de pressão arterial, de ser muito controlada na medicação, porque minha pressão arterial era alta, eu controlava certinho, tomava os medicamentos. Eu fazia tudo certinho. Eu acho que tudo isso ajudou depois, sabe? Foi o que me deu um pós mais tranquilo, digamos assim. Não, com certeza. Eu acho que o Dr. Leon até pode colaborar com a gente nesse assunto, Sim, né? Quando ela foi falando, dava vontade assim, não, deixa eu fazer uma pergunta para ela aqui, porque são diversos pacientes, mas eles são muito únicos, sabe? Então, quando ela fala assim, eu tenho um transplante pré-empitivo, nossa, é o transplante que a gente gostaria muito de fazer no paciente. Porque se você puder explicar um pouquinho mais para quem está assistindo? O pré-empitivo é o transplante que o paciente não entra em tratamento dialítico. Então, pode fazer? Pode. A mesma indicação que o paciente tem de entrar na hemodiálise, ele tem do transplante. Tá. Então, o paciente, por exemplo, ele vai fazer ele é diabético. Quando ele atinge a taxa de filtração dele no rim em 15%, ele pode entrar na fila, que também tem indicação de entrar no tratamento dialítico. Não diabético, 10%. Tá? Ele pode entrar na diálise e... pode também, se ele tiver um doador, estiver estudando, ele pode fazer o transplante, não tem problema nenhum. O tratamento, quando ele está em tratamento conservador, ele tem o doador, o pré-empitivo é 15 de função. Então dá essa margem para ela, entendeu? Não há margem assim, eu tô bem, eu ainda não tenho indicação ela não é diabética, pelo que eu entendi, não é diabética. Não. Então, ela teria até 10% para entrar em tratamento dialítico. Então ela tinha essa margem do 10%, do 15 ao 10, tem o doador pronto, né? E entrando em diálise, tem vários problemas, né? Quando você entra em diálise, você pode parar de urinar, tem paciente que urina em diálise, mas você pode diminuir na diurese, e aí você sobrecarrega o coração, você pode fazer aumento da área cardíaca, você pode aumentar a pressão. Então, tem vários fatores, ela fala de cãibra, provavelmente um distúrbio hidroeletrolítico, fraqueza pela anemia. Então, isso tudo vai tirando a vida normal do paciente. E isso é muito importante, você ter uma família, né? Alguém que olhou para ela, a mãe dela falou com ela, vou te dar a vida de novo, os irmãos também, né? Então, doação de órgãos, né?
o ator principal no transplante, a gente olha muito para o paciente, né? Ele que vai entrar em diálise, ele que está sentindo mal. Mas o ator principal na diálise é o doador. No transplante é o doador. Sem o doador, a gente não teria transplante, né? Então assim, são pessoas que gostam muito dela, amam muito ela. A mãe dela falou, te dou a vida, segunda vez, né? Então isso é muito interessante, essa frase é muito importante. E aí foi limitando a vida dela, entendeu? 20 anos, está começando a vida, né? Que ela fez o diagnóstico. Então, o transplante veio para ela como um renascimento, né? Ela começou tirou todos esses sintomas dela, fez ela voltar para a atividade física que, abrindo parênteses, para mim, atividade física é tudo, tá? Prevenção de doença, prevenção de hipertensão, prevenção de diabetes, prevenção de obesidade, né? Músculo é tudo. Você ter músculo metabolicamente, isso é extremamente importante. Então, ela voltou para a atividade física que ela gostava, mas ela voltou num índice, assim, num nível... Não, fala sério. Nível, assim, né? Gente, não é mole fazer um Ironman, né? Ironman é pra gente muito poderosa. Então, assim, nós estamos falando de uma natação em alto índice, ciclismo em alto índice, né? Nós estamos falando de 180 quilômetros de ciclismo. Estamos falando de uma maratona depois de ter feito a natação e o ciclismo, 42 quilômetros depois. Então, é alto índice. E isso, com certeza, faz do corpo dela um corpo muito mais forte, muito mais, assim, previne muita doença e vai fazer com que esse transplante tenha uma vida muito grande, porque ela está cuidando dele. Porque a doença renal, ela é muito silenciosa, né? Você descobre de uma hora para outra, porque o rim, ele aceita função renal alta, vai abaixando. Tanto é que nós estamos falando ali de 15, 10% para entrar em diálise. É resistente, né? Órgão resistente. Né? Então, quando a gente entra em diálise, a gente já está bastante, o organismo já está bastante judiado, né? E vem um conjunto de fatores, né? A gente citou aqui, por exemplo, hipertensão. Hipertensão, as duas coisas que eu vou falar aqui são verdades, né? O paciente pode ser hipertenso e perder o rim, e o paciente pode ir perdendo o rim e virar hipertenso. Então, ele aumenta os fatores, aumenta as patologias, né? O paciente que entra em diálise, catéteres, fístula, isso tudo tem uma repercussão no organismo, né? Risco de infecção, aumenta a pressão aqui no braço, né? Às vezes a fístula está no braço esquerdo, repercute, o coração está aqui. Então, tem vários fatores. E a atividade física vem como uma prevenção aqui. Então, abrindo um parênteses, independente se o paciente tem um problema renal ou não, se ele não tem, ele vai prevenir de problemas renais, tá? Se ele tem, ele vai ter uma saúde muito melhor. Tem unidades de diálise no Brasil que já fazem atividade física dentro da sessão de diálise. Olha só. Que coisa, hein? Então, é muito, muito interessante isso. Então, a gente fica aqui, ela vai falando, eu falei, vou cortar o assunto aqui, porque eu preciso saber como é que foi isso, como é que foi aquilo. Mas eu acho muito, muito, muito importante essa vida de prevenção de doenças, né? Muito, muito bom. Eu sabia que ia dar match esses dois. Deixa eu só perguntar um negócio, porque assim, sem brincadeira, teve uma hora assim, porque vai passando, né? Aí a gente vai esquecendo. Mas teve hora que eu tive vontade de cortar ela, né? Não, mas pode, agora é a hora. Tá, porque eu falei, não é isso. Só posso mesmo, fazer uma pergunta? A causa da sua perda renal, você sabe? Doença renal policística. Ah, então tem um fator genético aí. Sim. Teoricamente tem um fator, porque é doença renal policística autossômica dominante. Sim, mas não tem ninguém na família. Ninguém na família tem. Presentinho, né? Estrelinha, eu também sou estrelinha. Aí, ou seja, meu organismo ali fez uma mutaçãozinha genética ali nesse meio desse período ali e criou essa doença pra mim. Porque eu escuto dizer que quem tem rim policístico, a doação em vida nem é tão recomendada, né? Não, porque geralmente nem pode, porque geralmente os irmãos todos têm. Aí tem que ter uma idade, tem que ter todo um detalhe. Quando eu tava no hospital e tinha outras pessoas, depois do transplante, outras pessoas que tinham transplantado com a mesma doença de base, aí elas olhavam pra mim e falavam assim, mas como seu irmão foi seu doador? Porque na minha família toda tem. Meu pai, meus irmãos, todo mundo.
mundo. E meu irmão não tem. Meu irmão é 10 anos mais velho que eu. Então, ou seja... A idade, fator idade, porque tem um momento que não vai ter mais. Exatamente. Meu irmão é 10 anos mais velho que eu. Ou então... desenvolveu lá atrás, ou não. Entendeu? Exato. Então, não tinha mais risco dele desenvolver. E ninguém na minha família tem. Eu é que fui a escolhida. Mas tudo bem, eu consigo lidar com isso. Não, maravilha. Eu falo que somos estrelinhas premiadas, né? Não, total. E é legal te acompanhar, Pri, seu Instagram também, a gente vai deixar aqui pra quem quiser na descrição te seguir. E você incentiva muito nós transplantados, né? Eu lembro que... Você vai lembrar desse momento. Depois que eu transplantei em maio de 2019. Em novembro, acho que teve a segunda corrida pela doação de órgãos aqui em São Paulo. Eu lembro. E eram 5 quilômetros. Eu lembro que eu super me esforcei pra correr e tal. Aí chegou no quilômetro 3, eu já tava morrendo. E aí chegou ela e a Patrícia, né, transplantada de coração. Um beijo, Paty, pra você. E ela... E as duas me pegaram assim, não, vamos, você vai conseguir. Aquele momento ficou marcado pra mim. Então, é muito legal como você incentiva também nós transplantados. Eu acho que a doação de órgãos muda tanto a vida da gente. E o esporte, né, acho que, não sei, imagino que é uma superação a cada prova que você faz, a cada vez que você entra na piscina pra nadar mesmo ali na sua casa e no prédio, enfim. Eu acho que a doação ressignificou muita coisa na sua vida, né? Com certeza. Primeiro que nesse dia aí, eu lembro exatamente a hora que a gente te achou. Porque era uma subida ali no centro de São Paulo, era um subidão, e ela tava andando. E aí, a gente chegou e ela, vamos correr. Eu falei, não, agora a gente tá no meio da subida. Termina a subida andando, na hora que chegar ali em cima, a gente pega e vai até o fim correndo. E foi. E tem uma foto nossa na frente do Teatro Municipal, nós três. Verdade. Correndo, e eles tiraram uma foto. Vou ver se eu acho a foto. Isso são estratégias de pessoa experiente. Você viu? Se você não vai render muito na corrida. Não vai. Então, assim, o passo e correr vai mudar pouco. Então... acaba, e depois você vai ter fôlego pro resto. E aí correu os outros 2 quilômetros que faltavam. Foi maravilhoso, foi muito especial. Ai, que legal, Mas gente. assim, ressignificou totalmente, porque eu falo assim, a triatleta nasceu depois do transplante, ela não existia, era uma coisa, na minha cabeça... eu assistia a Fernanda Keller na televisão e achava um absurdo uma pessoa nadar, pedalar e correr na sequência. Aquilo pra mim era algo, né? E aí, assim, na hora que... eu lembro nitidamente quando eu decidi, quando eu comecei a correr, que foi meio que despretensiosamente, porque eu descia pra academia do prédio pra fazer musculação, porque eu não tinha mais nenhum músculo no corpo pós-transplante, eu tava zero músculo, né? Muito magra. E aí eu descia pra academia pra fazer musculação, porque eu tava liberada pra atividade física, e minha médica falou assim, você tem que fazer musculação. E aí eu achava aquilo muito chato, porque eu odeio fazer musculação. E meu irmão... Tá gravado, hein? Toma cuidado. Gravo e assino embaixo. E aí meu irmão é maratonista. Meu irmão que doou o rim pra mim. Nossa. E aí meu irmão falava assim comigo, começa a andar na esteira, faz uma corridinha, faz alguma coisa. Aí ele começou a falar assim, já que você não consegue correr, caminha e corre 1 minuto. Caminha 10 minutos e corre 1. Aí eu comecei nessa brincadeira. Caminha 10 e corre 1. Caminha 8 e corre 2. Caminha 7 e corre 3. Caminha 5 e corre 5. Na hora que eu vi, eu tava correndo 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora sem parar. Meu Deus. E aí, quando eu fui pra rua, aí eu só corria na esteira. Meu irmão, faz uma provinha de 5 quilômetros, se inscreve numa provinha. Eu, não vou, tá louco? Isso não é pra mim. Porque na minha cabeça de pessoa que não conseguia correr, no meu psicológico, aquilo pra mim era impossível correr. Até o dia que era um domingo, meu marido tava viajando, eu tava sozinha em casa, acordei um dia lindo, um céu azul. Eu falei, gente, um céu azul lindo desse, eu vou pra esteira? Acho que eu vou tentar correr na rua. Pronto. Não quero correr na esteira nunca mais na minha vida. Nunca mais. Foi correr na rua. E aí fui correr na rua. Aí fiz minha primeira prova de corrida de 5 quilômetros 6 meses depois do transplante. E aí depois do transplante... Aí eu falei, aí descobri a Olimpíada dos Transplantados. Aí falei, vou fazer isso, quero fazer isso. Aí eu falei, já sei nadar, vou comprar uma bicicleta, porque eu achava que era comprar uma bicicleta e pedalar, igual pedalar no parque. Aí eu fui descobrir que o ciclismo não é nada disso que eu imaginava. É muito maior do que comprar uma bicicleta e pedalar no parque. Super. E aí eu falei, agora eu já entrei, vou nessa. E como foi participar da sua primeira Olimpíada de transplante? Foi muito emocionante, porque eu comecei no triatlon por causa dela.
Eu transplantei em 2017. A Olimpíada seria em 2019 na Inglaterra. Então, eu fiz o transplante já falando assim... comecei o esporte já falando assim... Vou em 2019 eu estarei na Inglaterra. E eu sou gerente de projetos, né? Então, planejada, organizada. Eu botei no papel tudo que eu precisava, tudo que eu tinha que fazer. Quem que eu tinha? Eu preciso de nutrição, eu preciso de fisioterapeuta, Aí eu comecei a criar O projeto. Exatamente. O projeto Inglaterra 2019. De tudo que eu precisaria. Dinheiro, eu preciso de dinheiro. E aí eu fui criando tudo isso até chegar lá até ir lá competir. E assim, eu tava super empolgada, eu tava muito bem pra ir pra Inglaterra. Aí, 45 dias antes, eu caí e quebrei a clavícula. Nossa, eu não lembrava, Na ciclovia ali do Rio Pinheiros. Eu caí de ombro, Mas né? você não foi? Foi? Eu fui. Mas assim, eu fui numa condição pior do que eu deveria. Porque eu tava muito bem. E aí eu quebrei a clavícula, e foi aquela confusão, e aí eu fui correr aí não precisava de cirurgia, não era caso cirúrgico, mas aí eu fiz fisioterapia. Foi uma corrida contra o tempo. Eu consegui recuperar, o ortopedista me liberou pra nadar 10 dias antes. Nossa! E ele ainda falou assim, olha, você vai nadar com dor. Porque formou o calo ósseo, mas ele não tá ainda, né? E então, teve dor. Você vai nadar com muita dor. Você pedalar, ok. E corrida, se você não corre, você perde o condicionamento. A corrida, ela é cruel. E aí eu falei, caramba, não adianta pedalar. E aí eu tava correndo assim no sufoco, né? E foram 10 dias pra recuperar correndo, porque eu já tava com tudo com passagem, tava tudo pronto, né? 3 esportes com a clavícula quebrada, a recuperação dá problema. Porque nadar... Gente, se eu andar com a clavícula quebrada, não ando. Então, nadar Imagina. Eu nadava. Nadava. A posição do ciclismo, na distância que também dói. E é o que ela falou, a corrida é cruel. A corrida é cruel. A corrida você vai movimentando, dependendo, no final da corrida você já tá meio encurvado. Então, Meu Deus. Não, eu lembro que assim, pra não perder o condicionamento total, eu pedalava no rolo, porque eu podia pedalar no rolo, eu pedalava com um braço só. Esse aqui parado, eu ficava segurando só em um. A corrida eu ia por aqueles transportes da academia, pelo menos para manter um pouco do cardio, né, do condicionamento, porque eu não podia ter atrito, né, porque senão atrapalhava a formação do calo ósseo, então não podia ter atrito, então eu não podia correr na esteira. E eu ia para a piscina do Pacaembu na época. Eu ia para a piscina, meu treinador fez vários vídeos meus lá na piscina, eu nadava com um braço só. Esse braço aqui, eu ficava com ele aqui parado e eu nadava com o braço só. Meu Deus! Isso aqui é querer ir muito, né? Isso é querer ir! Ou seja, a gerente de projetos, Priscila, montou, estruturou o projeto e ela foi. Eu fui. No dia, eu caí num sábado. No sábado à tarde aconteceu tudo isso, no médico me dá o diagnóstico, aí eu falo, aí você vai no chão, né? Vai chorar, não acredito, poxa vida, não sei o que e tal. E era finalzinho de treino, últimos 10 minutos e tal. Que geralmente é onde acontece tudo, porque é o momento que você tá cansado e tal. Aí, no domingo, eu já voltei pro normal e falei assim, eu vou. Aí no domingo eu liguei pro meu treinador e falei assim, já muda o meu treino de natação. Porque eu vou continuar nadando, já muda tudo. Aí segunda-feira eu tava na piscina lá e ele me recebeu e falou, vamos mudar, vamos ajustar isso, vamos fazer isso. Caramba! E como que foi na prova em si? Você trouxe medalha? Trouxe. A pessoa que acabou. Foi difícil, mas eu trouxe. Que legal. Não, eu fui, acho que foi bom porque eu fui sem expectativa. Total. Aí eu acho que isso me ajudou, porque eu fui sem expectativa nenhuma. Eu falei, eu não vou com expectativa e o que acontecer vai ser o que for. E aí, na prova de ciclismo, eu consegui a medalha sozinha, né? Na prova de ciclismo. E individual, né? Mas aí, porque permitia pelotão, e eu sou muito boa em pelotão. Eu treino em pelotão, então... Eu fui estratégica. Eu não precisava ter força, eu precisava ser estratégica. E aí, eu fui estratégica e consegui prata. E na equipe, eu fui com a Paty. Aí, a gente conseguiu uma medalha de bronze, nós duas. Também na base da estratégia, eu puxava ela nas subidas, ela me puxava nas descidas, a gente traçou a estratégia de percurso.
E depois no triatlo eu consegui um bronze também. Foi tudo no custo, assim. Nossa, mas foi deu, maravilhosa. Entendeu? Mas deu. E o mais difícil foi nadar, por causa do ombro. Do ombro, né? Foi o mais difícil. Nossa, que legal. Sabe que eu queria voltar um pouco no que a gente falou? O Dr. Leão falou uma coisa importante, que a gente tem que olhar mais pro doador também, né? Não Sim. só pra pessoa, né? Pro transplantado, pro paciente que vai receber o transplante. No seu caso, foi o seu irmão, e você comentou que o seu irmão também é atleta. Sim. E eu queria perguntar pro Dr. Leão, como que fica a vida do doador, né? Muita gente pensa que o doador ou toma remédio, vai ter uma vida comprometida. Como que é essa relação do transplante preemptivo? Como que fica o doador? Não, a vida do doador é normal, ele recupera da cirurgia, tem que recuperar da cirurgia, né, para não ter nenhum problema, nenhuma deiscência de ferida operatória, nenhuma hérnia, então ele tem um período para recuperar. Eu comparo muito os meus pacientes, eu falo assim, funciona igual uma cesárea, tá? Então você tem que ficar de resguardo ali um tempo até cicatrizar, depois vida normal, né? E eu falando com os pacientes, quando a gente está em estudo, eu ainda falo uma frase bem assim, não teria lógica a gente tirar um rim de uma pessoa, colocar na outra e essa pessoa depois ter risco de entrar em diálise. Não, tá? Ele passa por um estudo rigoroso, né? A gente orienta, é claro, como vai ser a vida dele no futuro, para algumas coisas que para ele deixar de fazer, tipo uso de anti-inflamatório, não pode usar, tá? Porque são medicações nefrotóxicas, mas vida normal depois, né? E por ser um paciente que é atleta também, que tem uma regularidade em atividade física, aí melhor ainda, porque aquele paciente que o risco dele ter uma hipertensão é muito pequeno, o risco dele ficar obeso é muito pequeno. Então, vida normal, só olhando pela qualidade e o estilo de vida dele, só isso. É verdade, Pri? É verdade. Não, meu irmão, ele já corria antes, ele estava inscrito para uma maratona. Sim. Depois do transplante. Ele ia correr a maratona do Rio, tipo, 3 meses depois do transplante. Aí ele virou pra minha médica e perguntou, e aí, eu cancelo a maratona ou você acha que dá pra correr? Aí minha médica virou e falou assim, que também é atleta, então ela também incentiva. Ela falou assim, eu acho que você dá pra correr, porque você é uma pessoa já preparada pra isso, né? Então eu acho que dá. Você não vai poder correr atrás de índice, de tempo, de bater tempo, essas coisas, mas completar você consegue. E aí ele manteve a inscrição, ele recuperou muito rápido da cirurgia, ele recebeu alta com 3 dias, uma semana ele já estava de volta para BH, com 1 mês ele já estava ótimo. Então, assim, o corpo dele recuperou muito rápido, aí eu acho que tem muito a ver essa questão do esporte, da atividade física e tudo mais, que o Dr. Leão falou. A musculatura, tudo. O paciente funciona de uma maneira muito diferente. Mesmo aquele paciente que tem alguma doença crônica, vamos pegar um paciente diabético, um diabetes tipo 1, né, que é um diabetes insulino dependente. Aí ele faz atividade física, é outra coisa, sabe? Ele controla a glicose muito melhor, o músculo capta a glicose, precisa de... Então, é uma atividade física realmente... músculo, eu sempre falo isso, gente, músculo é tudo, sabe? É muito, muito, muito importante. E a recuperação dele, com certeza, tem a ver com a atividade física, com certeza. Pri, músculo é tudo, tem que fazer musculação. Tem, eu sei, por isso que eu faço. É a única coisa, pensamento que eu venho e falo assim, eu tenho que fazer musculação porque eu preciso de músculo. A musculação, assim, quem no longo prazo, né? O grau de atividade física que ela tem, que é ciclismo, corrida e natação, precisa ter fortalecimento, senão você vai lesionar. Aí é outro fator. Músculo é tudo, mas você precisa ter tudo fortalecido para não ter lesão, porque o grau aqui, nós estamos falando de um grau muito alto de atividade física. Então, é importantíssimo. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está falando aqui de atividade física, né? Isso tudo a gente previne uma série de doenças também, de complicações. Você, nefrologista, por que você foi estudar nutrologia? Eu sei por quê. Então conta pra gente. Mas eu quero que você conte pra todo mundo que tá assistindo. Então, na verdade, assim, primeiro que eu gosto muito de clínica médica de um modo geral. Eu adoro clínica. Então, eu fiz clínica médica primeiro, residência, 2 anos. Depois eu fiz 2 anos de nefrologia. Dentro da nefrologia, eu trabalhei um tempo em diálise, mas eu gostava de transplante. Aí fui fazer transplante, né? Por quê? Porque clínica médica. Nefrologia já é uma especialidade clínica que mexe com tudo, né? Nós já citamos aqui hipertensão, diabetes, obesidade, né? Então várias patologias. E aí, na nutrologia,
Então, no transplante primeiro, o transplante ele tem rejeição, imunologia, infecções diferentes, né? Então, nós temos aí um grau de os mais comuns, infecção urinária, infecção por citomegalovírus, mas tem outros, poliomavírus. Então, isso é muito interessante, clínica médica de novo. Só que eu olhava para o meu paciente assim, poxa, às vezes não é nem o paciente dialítico, às vezes chegava um paciente com hipertensão, às vezes chegava um paciente com diabetes para mim, e era assim, tô hipertenso, toma um remédio. No ano seguinte, toma 2 remédios, 3 remédios. Aí um dia eu falei assim, eu não estou ajudando esse paciente. Esse paciente vai ser meu paciente lá na frente, na diálise ou no transplante? Não, isso está errado. Eu tenho que prevenir, eu tenho que mudar o estilo de vida desse paciente e eu vou fazer nutrologia para isso. Aí eu fiz pós-graduação em nutrologia. Então, hoje, eu tenho muito paciente que é hipertenso e diabético, que são as duas principais causas de doença renal crônica, né? Acima de 60% aí dos pacientes que estão em diálise diabético ou hipertenso como causa, né? Então, se a gente prevenir um pouco desses pacientes, primeiro que não vai entrar em diálise, né? E a gente vai estar dando uma qualidade de vida para eles muito diferente. Então, por isso que eu fiz nutrologia, para saber dieta, saber o metabolismo desse paciente, como tratar esse paciente, como evitar que ele evolua com doenças crônicas que possam levar a problema renal. Por isso. Isso tudo tem a ver com essa parte de alimentação, de atividade física? Sim. Também sempre gostei de esporte, né? Tá. Sempre fiz esporte. Né? Então, também tem isso, né? Eu adoro esporte, então sempre tem esse incentivo, né? Vamos fazer dieta, vamos fazer atividade física. Qual o tipo de atividade física? É musculação, aeróbico, o que é melhor. Então, isso tudo está na nutrologia, né? Então, eu lembro que quando eu fiz tratamento conservador por 25 anos, né? E eu achava que tava tudo bem, né? Mas meu médico falou, você vai saber que você está bem quando você transplantar. Nossa, a mesma frase que eu ouvi. Porque eu nasci assim, né? Então, né, pra mim eu era aquela pessoa magrinha, que era amarelinha e tal, não sabia o que era, né? E o meu médico falava assim, você tem que tomar cuidado com a alimentação. E a minha mãe, né, quando eu morava com a minha mãe sempre cuidou da alimentação, a gente já fez tanta coisa nessa vida e tenta alimento de soja e, nossa, enfim, minha mãe, guerreira, mães, enfim, maravilhosa. E aí, ele falava assim, você tem que comer pouca proteína, não sei o quê. E assim, por quê, né? Eu não entendia o porquê. O que tinha a ver a alimentação com a doença renal? Eu falo que se hoje eu tivesse a oportunidade de fazer o tratamento conservador de novo, talvez... Acho que eu estaria transplantada porque era pra ser. Mas eu teria prolongado um pouco mais, porque eu entendo, né? E eu acho muito importante, né? Eu gosto de ser franca nisso, que o paciente tem um papel dele dentro do diagnóstico, né? Seu papel não é só tomar remédio, mas você era uma pessoa ativa, fez atividade física, entendeu ali que era o seu momento de fato, transplantar. E também o médico de explicar, né? O que tem a ver, né? Você foi estudar um passo antes, né? Sim. O paciente que chegava já com a doença, mas por que ele tá chegando com a doença? Né? Então, explicar o que tem a ver a alimentação com a doença renal, com a evolução e com a hipertensão. Não, é só não comer sal que você não fica hipertenso. Enfim, a gente escuta cada coisa, né? Então, eu acho que cada um tem o seu papel e é importante tanto o paciente quanto o médico fazerem essa união das informações mesmo para seguir um tratamento, enfim, para ter uma melhor qualidade de vida, né? Eu acho que isso é essencial, mas eu acho que, enfim, o que eu queria dizer é que o papel do médico de explicar mesmo o porquê da alimentação, do exercício físico, da atividade, eles são importantes para toda essa... Eu acho que é para conduzir, sim. É difícil, tá? É difícil porque é individual, cada paciente. Então, você pegar um paciente... que é só hipertenso, só diabético é uma coisa, o paciente que tem um déficit de função renal é outro. Então, às vezes, é muito colocado de forma geral, isso não, porque às vezes você, de forma geral, você pode estar prejudicando né, ou deixando de ajudar. Então, é muito, muito mesmo importante até para prevenir esse tratamento conservador, prolongar o tratamento conservador, evitar a insuficiência renal. Então, eu acho que a dieta é uma coisa extremamente importante. A atividade física, ela vem também junto. Não tem como ser separado. Separado. E aí você tem que avaliar paciente para paciente. A gente está falando de músculo aqui. Esse paciente tem músculo? Não tem músculo nenhum. Tá, e você bota na balança. O que é melhor? Eu posso exagerar um pouquinho nisso, mas ele vai ganhar mais saúde? Porque também se você restringir demais o paciente acaba entrando na diálise, ele vai estar mal na diálise.
vai pegar mais infecções, vai ter um risco maior. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E eu concordo plenamente no que você falou. Essa informação tem que ser passada pro paciente. Vamos pegar o paciente dialítico. Ele vai 3 vezes por semana, o que é o geral. 3 vezes por semana fica 4 horas numa diálise. Então, ele fica 12 horas na semana. Então, ele tem contato médico 12 horas. E os outros 6 dias e 12 horas? É ele. Então, se ele não tiver essa orientação do médico, da nutricionista, que está lá até do ponto de vista psicológico também, o que ele pode fazer, que às vezes ele fica, né, chateado, porque essa doença veio para mim, né? Sim. Então, se ele não for orientado, a maior parte ele está sozinho. Então, ele que vai fazer, a mãe dele que vai fazer a dieta dele. Então, é importantíssimo que ele conheça a doença dele. A pessoa que mais precisa saber a doença dele é o paciente. Eu sou uma super defensora disso. Eu falo que o diagnóstico não pode definir nossa vida, que a gente tem que seguir além e que a gente tem nossas responsabilidades como paciente, assim como a equipe médica também tem a delas, mas uma não elimina a outra. Concordo, né? É importante a gente, elas andarem juntas, né? Sim, sim. Bom, tem um momento nesse podcast aqui, gente, que a gente fala de uma coisa que não é muito legal, mas é preciso ser falada também. Afinal de contas, poucos transplantados sabem, ou quando sabem, não sabem o que significa, que eu até vou ler, que tem um bordão que a gente criou, que é esse aqui, ó. Vou ler aqui. Momento CMV, você não precisa saber para ter. Não é bom? Essa é boa. Não é ótimo, bom? ótimo. Mas você sabe por que a gente criou esse bordão? Porque a pesquisa que a gente fez com os pacientes que estão participando desse podcast, e até com outros pacientes, a maioria teve pra saber que teve. Então, assim, é uma coisa que você consegue antecipar até o paciente, não fazer com que ele procure no Google, né, e descubra o que é o CMV, né? Dr. Google. Exatamente, Dr. Google. Terror dos médicos. Mas você sabia que a gente gravou um episódio com a Olga e o primeiro transplante da Olga foi em 1989, né? Ela falou, gente, eu não tinha nem Google na época. Tipo assim, né? Então, tanta coisa mudou. Veio uma situação aqui. Estou velho na nefrologia. Quando eu fiz pós-graduação, quando eu estava no mestrado em transplante, eu ia na biblioteca médica, biblioteca de residência médica, chegava lá e falava assim, eu preciso desse artigo tal aqui, dessa revista tal. Eles falavam, beleza, anotavam lá, volta daqui a 2 dias. Aí daqui a 2 dias, eu pegava, via a revista assim e falava assim, ó, você tem tanto tempo para você ir tirar, xerocar. Depois você me devolve a revista. Era assim, tá? Pra gente conseguir Tá vendo? Tá vendo a evolução? Olha só. Mas eu não sei se é bom também, porque cada coisa que a gente descobre, que não é, né? A gente fica procurando à toa, né? Mas enfim, Pri, você teve CMV. Tive. Conta pra gente como foi. Eu precisei ter para saber. Viu como funciona o nosso cordão? Conta pra gente como foi. Olha, eu descobri, na verdade, quando eu li o meu relatório, o meu prontuário de alta, não sei como é que chama, é prontuário mesmo? Prontuário, da alta ali, quando eu li que tinha uma frase assim, risco alto CMV. E eu saí do hospital com aquele risco alto CMV. Você não perguntou? No hospital eu não perguntei. Tá. Eu perguntei depois no consultório. E eu falei assim, o que é esse risco alto CMV? Aí me veio a resposta. Eu falei assim, olha, porque o seu irmão é portador do vírus e você não era. Não era. Né? Não era. Sim. Antes de receber o rim. E aí, como veio o rim do seu irmão, agora você também é portadora do vírus. E ele, como você está imunossuprimida, e principalmente nesse início, né, que a imunossupressão é mais alta e tal, ele vai aparecer provavelmente aí nas próximas semanas. Aí eu fui saber o que era. Mas assim, mas eu tenho muito assim, tipo, mas isso aí não vai me pegar, não. Não vai. Eu sempre acho que não vai me pegar. Não, isso aí não vai me pegar. Eu corro rápido, eu nado rápido, não, eu isso pedalo. Aí não me pega, não. Aí, 30 dias depois, eu comecei a ter uma tosse. Tosse? Enlouquecida. Comecei a ter uma tosse, do nada. Tosse. Aí eu falei assim, gente, minha tosse, não sei o que é isso que tá acontecendo comigo. E aí, no dia seguinte, eu comecei a ter febre. Mas a febre, ela só vinha na primeira hora da manhã. Ela tinha hora pra chegar. Ela chegava na primeira hora da manhã, eu ficava 1 hora suando, febre e tal. Passava o resto do dia bem. Aí, na hora que eu cheguei no consultório médico, eu falei, olha, eu tô tendo isso. Aí ela, na hora, falou assim, vamos fazer o teste. E aí deu? Né? E aí fez o teste. Ela falou, vamos fazer o teste, mas já vamos começar o tratamento. Tá. Porque eu tenho certeza que é. O teste é só pra gente ter a certeza, né? O exame lá.
E aí eu já aí fui internada, comecei o tratamento internada, fiquei 10 dias internada, fiz o tratamento, aí durante esse período saiu o resultado e estava positivo. Fiquei 10 dias internada, depois saí da internação, continuei no ambulatorial. No hospital do dia. hospital. E aí fiquei mais 20 dias, demorei 30 dias pra conseguir zerar esse danado. Não tava aguentando mais, eu não tinha mais veia. Ai, é péssimo. Porque tava meus braços assim. Eu chegava, a enfermeira falava assim comigo: olha, se amanhã você chegar aqui e não tiver, a gente vai ter que fazer no pescoço. Aí eu falava: no pescoço não. Não vai. Aí eu chegava em casa, eu fazia até oração pro braço. Passava os negócios, tudo que mandava passar, eu passava. Botava blusa de manga comprida pra ficar quentinho. Bolsa de água morna, tudo que me mandavam fazer, eu fazia pra chegar lá no dia seguinte e tá com alguma veia. Mas era muito comum, no meio do tratamento, estourar a veia. As minhas veias são muito fininhas. E aí eu estourei todas. E aí 30 dias depois eu falei, o último resultado deu que tava zerado. Mas assim, os sintomas eu só fiquei até começar o tratamento. Na hora que a primeira sessão do tratamento, os sintomas já pararam. Então, assim, eu não tava com sintoma nenhum. Mas o vírus ainda tava lá, ativo ainda. Demorou 30 dias. Mas eu achava que 30 dias era muito. Depois eu descobri que 30 dias é pouco. Sim. Quando eu tava fazendo tratamento, tinha gente há 9 meses. Aí quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, caramba, se o meu ficar 9 meses, eu tô muito ferrada. Mas 30 dias zerou. Ai, que bom. E você ficou bem? E fiquei bem, não tive mais. Eu não vou ter, não. Não vai. Tô correndo dele. Não vai. Doutora, aqui em vários episódios, a gente fala em todos, né, na verdade, sobre CMV. E a gente já teve algumas explicações, enfim, sobre o que é o vírus, o que isso significa. Mas como tem gente que não vê todos os episódios, eu pedi para você explicar o que é o famoso citomegalovírus. Citomegalovírus é um vírus comum em imunossuprimidos, né? Como o transplantado toma imunossupressão medicamentosa, ele, às vezes, também, a própria causa da perda renal pode ter alguma doença imunológica também. Então, ele tem uma chance maior de ter uma infecção, né? No caso da Priscila, ela fez, no início do transplante dela, as sorologias. Então, você sabe se você teve contato ou não. Então, a gente faz a sorologia IgM e IgG. IgM é se você tem a doença ativa naquele momento. IgG é se você já teve contato com essa doença e teve anticorpos contra ela. Então, na explicação dela, o irmão dela era IgG positivo, tá? E ela era IgG e IgM negativo. Esse paciente é um paciente de risco. Porque o vírus do citomegalovírus é um vírus latente. É o mesmo vírus da família ali do herpes. Você tem o vírus, tá? Qualquer pessoa pode ter, tá? E uma causa que diminua a sua imunidade, aparece o vírus, tá? É raro isso, é muito raro, tá? Ela não teve contato com o citomegalovírus. Como veio o órgão do irmão dela, ela pode ter vindo com o órgão? Pode, mas ela pode ter tido contato. Intra-hospitalar, vírus, uma unidade de transplante renal, tá? Que tem várias pessoas que têm citomegalovírus, pronto, pegou o vírus, tá? É mais comum nos primeiros meses de transplante. Ela mesmo disse que a imunossupressão ali está mais alta, tá? Depois a gente diminui a imunossupressão e muitas vezes você toma uma imunossupressão até pesada, que tem anticorpo, imunoglobulina antitimócito, né? Que faz com que a sua imunidade fique mais baixa ainda. Tem muita relação dessa medicação com o citomegalovírus. E é mais comum nesse período mesmo, de 3 meses até 3 meses, podendo estender até 6 meses, tá? A gente nunca pode esquecer, porque o paciente pode apresentar um episódio de rejeição lá na frente. Rejeição, gente, não é perda renal. Eu descobri isso na prática. Dá para tratar, porque às vezes a gente fala assim, tem um episódio, nós fizemos uma biópsia, aí o paciente teve uma rejeição, não, é tratável, tá? Você pode até perder um pouquinho da função, mas é tratável. Então, nesse momento que o paciente teve uma rejeição, às vezes ele precisa de uma imunossupressão pesada. Lembre-se que aí volta ao zero, ele pode ter citomegalovírus de novo. Tá? Tem várias formas de tratamento, né? Paciente mais de risco, assim, às vezes as pessoas fazem antes mesmo do transplante ali, na hora que é transplantado, já começa a fazer uma profilaxia. E tem gente que faz o tratamento preventivo, você vai seguindo, entendeu? Você vai acompanhando, coletando exames, né? Hoje em dia a gente faz PCR para citomegalovírus e você vai vendo, PCR. Esse PCR está subindo. Cada serviço tem o seu corte,
tá? Não quer dizer que vem um PCR ali de 100, 200 que você precisa tratar. Às vezes o paciente está assintomático, aí vai subindo 100, 200, 1000, de repente os próprios anticorpos dele, ele volta. E não precisa tratar. De um modo geral, pode dar em qualquer lugar do corpo, tá? Qualquer lugar. Então, tem infecções de citomegalovírus que são graves, tá? Mas, de um modo geral, pega mais o trato gastrointestinal. Então, o paciente tem mais dor de estômago, náusea, vômito e às vezes, muita diarreia, tá? Que é o mais comum. No caso dela, foi mais respiratório, mas pode dar em qualquer lugar. O importante do citomegalovírus é essa triagem que se faz, porque detectou um pouquinho, agora já veio no nível aqui, o paciente tem sintoma, eu preciso tratar. Por quê? Primeiro que a doença pode ficar grave, tá? E segundo que citomegalovírus tem uma relação com a rejeição. Tá, mas pode levar a perder o órgão transplantado? Não é tão comum, mas raro. pode. Tá. Existem, às vezes a gente biopsia um rim, que ele começa a ter piora da função renal, você não sabe se é só o citomegalovírus, se tem algum outro componente quando você biopsia, você tem inclusão citomegálica dentro do rim, entendeu? Na biópsia, então é mais grave. Pode, tá? E tem um risco aumentado de rejeição, então vem um fator a mais também. Mas a grande maioria dos pacientes evoluem super, super tranquilo, né? Tranquilo. Mas tem um grupo menor que tratamento longo, né? O tratamento geralmente também é protocolar, cada serviço faz de um modo, mas geralmente assim, você colhe um PCR, aquele exame ele te indicou o tratamento ou o próprio sintoma, que ela falou assim, colhi, mas já comecei a tratar. Às vezes o paciente chega lá, já tem sintomas, você fala, colhe, para você ter certeza mesmo, e até para comparar se o tratamento está indo bem, e geralmente a gente repete a cada 7 dias o exame. Tá? Se o exame vem melhorando, você continua o tratamento. Às vezes não, às vezes o exame piora. Aí você tem que ter uma estratégia, dobrar a dose. Pode acontecer de você não ter resposta à medicação, aí você tem que trocar para medicações que... Fica resistente. Resistente ou paciente que não responde ao mesmo refratário ao tratamento. Você tem medicações mais potentes, bem específicas para tratamento. Mas o bom é que, na maioria das vezes, evolui bem. Mas é um vírus que ocupa muito internação, sabe? Então, assim, ele ocupa muito leito. Né? E, então, no caso da Priscila, ela começou a tratar, ela recebeu alta, ela teve que ficar voltando no hospital dia para tratar. Hoje em dia tem medicamento via oral. Via oral, né? Tem medicação via oral. Então, geralmente a gente deixa o paciente internado quando o paciente tem sintomas, aí tem outras medicações, você tem que também fazer medicação para sintomatologia. Aí quando melhora, você troca para via oral. Né? Eu fui igual a Pri, eu briguei, eu não queria ficar internada, não. Tinha acabado de transplantar, falei, não quero. Briguei lá com o plano de saúde pra conseguir ficar... Demorei 10 dias pra conseguir. Menina. Fiquei internada só por aí isso. Ficou no... Aí eu fiquei hospital dia, mas assim, eu conto essa história em todo episódio, eu vou contar nesse também. Sim. Quando eu tava lá com CMV e tal, sempre tinha alguém na turminha ali na sala do hospital que tinha zerado, né? Assim, não todas as vezes que eu ia, todos os dias, mas quando alguém zerava, tinha bolo. Essa parte é boa. Tinha festa, gente do céu, era tão maravilhoso. Tipo, zerou! E quando era dia de exame, tipo, era uma super expectativa. Você fazia exame de dia, demorava às vezes pra sair o resultado, né? Mas, assim, a gente tem que lidar com leveza até com isso, né, gente? O pessoal brincava lá no hospital, falou assim, não, o vírus, ele tá na porta do hospital. Então ele tá ali escondido pra pegar a gente. Então a gente tem que tentar fugir dele. Agora, outra história é informação, né? Ninguém é apresentado ao vírus, né? Foi o início da conversa aqui. Sim. Né? Então isso é muito interessante, que quando, às vezes, o paciente chega e fala assim, você tá com citomegalovírus. Olha assim, né? Porque hoje vírus tem vários tipos, né? A gente tá falando aí de dengue, de influenza, COVID, vários. Então, eles ficam meio assim, que vírus é esse, né? Aí, a gente tenta acalmar no início. É um vírus comum. Eu falo assim, às vezes, eu com os residentes, os outros médicos, falo assim, a gente, se fizer exame na gente aqui, a gente já teve contato com ele. Contato. Mas o imunossuprimido é um paciente que
manifesta mais. Eu lembro que eu tava no consultório, quando eu, né, falei, não, vamos internar hoje, não sei o que e tal. E aí meu marido tava comigo, e aí eu acho que eu tava com a cara meio de assustada, porque eu não queria internar de jeito nenhum, né? Sim. E aí a minha médica falou comigo assim, calma, a coisa mais normal do mundo, não é nada demais. Aí eu já sabia o que era, mas mesmo assim a gente fica assustado, né? E tipo, início de transplante, né? Você já acha o pior, né? Eu falo, não, calma, isso não é nada demais do que poderia acontecer. Isso é uma coisa normal, vai tratar normal, você vai ficar bem, não tem nada demais. A internação é só porque a gente precisa iniciar a medicação e precisa liberar isso o mais rápido possível e tal. E aí aquela questão, segura um leito sem necessidade, porque eu não tinha... Você tá bem, né? Eu tava bem fisicamente. Isso é interessante, porque você passa no paciente, às vezes o paciente tá andando no corredor, tá assistindo TV, tem gente trabalhando lá no computador e tudo, você fala assim, mas você tem que ficar aqui para tomar o remédio, né? E ocupa um leito, realmente ocupa um leito. Tem risco, né? Porque você tem outros pacientes no hospital. Você, acesso venoso, né? A Priscila mesmo falou, a veia dela não era boa. E às vezes a gente não entende, porque quando eu peço uma liberação, por exemplo, de um convênio, um home care ou enfermaria hospital dia, eu dou as duas opções. Me dá o comprimido ou faz em casa. Faz em casa. Não dá para entender, mas é o injetável, né? A matemática deles não bate. Não bate a matemática. Então, a gente... mas acho que o papel da equipe médica de explicar, né? Igual quando você falou de rejeição. Eu tive uma rejeição no 4º dia de transplante. Eu achei que eu ia voltar pra hemodiálise, que não tinha dado certo. Não, tomei a medicação que precisava. E pronto, dia, minha creatina baixa. Eu fui embora pra casa. Né? Então, é importante de explicar mesmo. E, né? O que é isso? Vai tratar, que nem você ficou... A gente fica nervosa naturalmente, né? Que a gente quer que tudo dê certo. Mas acho que isso também faz parte do dar certo, né? É estranho quem não teve CMV, né? Quase você é transplantado. Você teve CMV? Não teve? Nossa. É difícil. É raro, né? Legal. Gente, o papo tá muito bom, mas a gente vai ter que encerrar, infelizmente. Mas foi muito gostoso, Pri, conhecer a sua história como transplantada, triatleta. Quando que é a sua próxima prova? Dia 14 de abril. Eu acho que o episódio vai pro ar depois, mas aí a gente vai saber como foi. Sim. Inclusive, quem quiser te seguir nas redes sociais, se quer deixar seu @? @priatletatx. PriAtletaTX. TX é a abreviação de transplantado, né? Já me perguntaram isso, por isso que eu tenho que falar. A gente vai deixar aqui na descrição também, Dr. Leão, quem tiver... O Dr. Leão cria conteúdos ótimos também. Super blogueiro, além de médico. Qual que é o seu @, doutor? @Dr. Leon Alvim, com M no final. M de Perfeito. A gente vai deixar aqui na descrição também. Bom, se você quiser seguir o Instituto Deixe Vivo também, que estamos produzindo esse podcast, por favor, siga. Obrigada por assistir mais um episódio com a gente. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.